E hoje nós vamos responder a um simulado com questões de direção defensiva e condições adversas. Questão número 1. A posição correta de um bom motorista, alternativa A, sentado ereto e confortavelmente com as duas mãos ao volante. Alternativa B, com o braço para fora do veículo. Alternativa C, inclinado para trás com as duas mãos ao volante. E alternativa D, com apenas uma das mãos ao volante. Resposta da questão é a alternativa A. A posição correta de um bom motorista é sentado ereto e confortavelmente com as duas mãos ao volante. Então essa é a postura correta de um bom motorista ao volante. Questão número 2, sobre condições adversas. Freios desregulados e pista escorregadia são condições adversas de... Pessoal, freios desregulados é uma condição adversa de veículo e pista escorregadia é uma condição adversa da via. Portanto, a alternativa A é o gabarito da questão. Questão 3. As condições adversas do motorista são... Então, quais são as condições adversas do motorista? Na letra A, nós temos condições do motorista: estado alcoólico, sono, audição e visão deficiente. São condições adversas do motorista ou do condutor. O trânsito congestionado é uma condição adversa do trânsito. Neblina é uma condição adversa do tempo. E fadiga é uma condição adversa de condutor. Falta de atenção é uma condição adversa de condutor. Chuva e vento são condições adversas do tempo. E chuva, neve e neblina também são condições adversas do tempo. Questão 4. Áreas de transição entre vias urbanas e rurais requerem cuidados especiais. Você, alternativa A, obedece à sinalização e redobra a atenção quando da passagem de um tipo de via para a outra. Alternativa B, atravessa essas áreas buzinando. Localizamos o erro da questão: buzinando, alertando a todos que você vai passar. Alternativa C, confia em seu veículo e em sua habilidade e faz a passagem de uma via para outra confiante. Errada essa alternativa. Não basta apenas ser confiante, ter confiança no seu veículo, na sua habilidade. Tem que ter também responsabilidade ao transitar na via. Alternativa D, acelera seu veículo para rapidamente passar de uma via para outra. Respostas erradas, portanto. Logo, o gabarito, então, é a letra A. Resposta da questão 4. Questão 5. Qual não pertence às condições adversas do motorista? Qual que não é uma condição adversa de motorista? Alternativa A, estados emocionais, tristeza, alegria, preocupações, medo, segurança, inabilidade. Essas são condições adversas do motorista, mas a questão quer saber qual que não é uma condição adversa do motorista. Muita atenção sempre ao comando da pergunta. Alternativa B, veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas. Essa não é uma condição adversa do motorista. Portanto, é o gabarito da questão 5, alternativa B. Na alternativa C, visão ou audição deficiente, perturbações físicas, dores ou doenças. Essas são condições adversas do condutor, igual à letra D, que também são
fadiga, dirigir alcoolizado e sono. Então, na questão 5, perguntou qual não pertence às condições adversas do motorista. Apenas a letra B não pertence às condições adversas do motorista. Questão 6. Todo condutor, antes de mudar de direção, deverá. Resposta para essa questão, alternativa D. O condutor deverá ligar os dispositivos indicadores de direção, ou seja, a seta. Então, antes de mudar de direção, o condutor deve sinalizar muito bem a sua intenção de realizar a manobra. Questão 7. Velocidade compatível com a segurança é. Resposta da questão 7, alternativa A. A velocidade compatível com a segurança é de acordo com a situação e sinalização da via, o local e a visibilidade. Questão 8. A distância de frenagem é definida como? O que é distância de frenagem? Vamos sempre interpretar a palavra frenagem. A palavra frenagem significa freando o veículo. Alternativa A. Aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Esse é o gabarito da questão. Distância de frenagem é a distância percorrida pelo veículo desde que o condutor pisa no freio até a parada total do seu veículo. Na alternativa B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, essa é a distância de segmento. E a alternativa C e D não são respostas na prova do Detran. Questão 9. Para evitar colisão com o veículo da frente, o condutor deve parar bruscamente. A frase já começa errada. Parar bruscamente, desrespeitar. Frase que já começa errada, a gente já para de ler e passa para outra resposta. Alternativa B, estar atento, controlar a situação, manter altas velocidades. Localizamos mais um erro aqui. Alternativa C, estar atento, controlar a situação, manter distância, começar a parar com antecedência, evitando paradas bruscas. Esse é o gabarito da questão. E a alternativa D, estar atento, controlar a situação, manter distância, parar somente no sinal vermelho. Errada essa alternativa. Então, questões de direção defensiva e condições adversas, na maioria delas, uma boa leitura atenta e interpretação, você consegue resolver a questão eliminando as respostas que estão erradas. Então, ao estudar, procure ler as questões com bastante atenção, destacando as palavras. Isso vai te ajudar a compreender melhor os assuntos e aprender cada vez mais para fazer a sua prova teórica no Detran. Questão 10. A distância de segmento é definida como? Na prova do Detran, nós já eliminamos essas respostas que começam com soma. A palavra soma, nesse tipo de questão, ela já deixa a resposta errada. O que é distância de segmento? Vamos sempre interpretar a palavra. Distância de segmento é a distância de segurança que devemos manter entre nosso veículo e aquele que segue à nossa frente. Assim, temos a resposta letra B. Distância de segmento é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Distância de segmento ou distância de segurança. Podemos chamar das duas maneiras. Questão 11. O condutor, na direção de um veículo, precisa ver tudo o que acontece. Nessa questão, nós temos que responder a frase mais completa. E a mais completa é a alternativa B. O condutor que está à direção de um veículo, ele precisa ver tudo o que acontece à sua frente,
nos lados direito e esquerdo e também atrás do seu veículo, olhando para trás, olhando pelos espelhos retrovisores, ou seja, o condutor tem que ter muita atenção em toda a sua volta à direção de um veículo. Questão 12 é considerada como colisão de maior gravidade. Qual a colisão de maior gravidade aqui na questão 12? Resposta letra B, colisão frente a frente. Questão 13. O modo eficiente de lidar com um carro colado atrás do nosso no trânsito. O que fazer nessa situação? Sempre seguindo a direção defensiva. Será que adianta acelerar mais para diminuir a distância entre os dois carros? Isso é direção defensiva? Não. A resposta está errada. Parar bruscamente? Resposta errada. Frear bruscamente. Então assim você vai eliminando respostas para confirmar o gabarito da questão. Nesse caso, nós vamos diminuir a velocidade, sinalizar para a direita, facilitando a ultrapassagem. É a maneira correta de lidar com um veículo colado atrás do seu veículo. Questão 14. Sobre o cinto de segurança, podemos dizer que é incorreto afirmar. Prestar muita atenção nos comandos das perguntas. Aqui a pergunta inverte o comando. Marque a resposta errada. Está incorreto afirmar. Qual frase está incorreta? Alternativa A. O cinto de 3 pontos é o mais arriscado. Essa é a resposta errada da questão, porque, na verdade, o cinto de segurança de 3 pontos é o melhor cinto de segurança para veículos de uso comum. E a letra A diz que o cinto de 3 pontos é o mais arriscado. Portanto, item errado, de acordo com a pergunta. O cinto pélvico é aquele que se prende à cintura. Item correto. O cinto pélvico, ele prende apenas na cintura. Ele é muito comum no banco traseiro dos veículos. O cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. Item correto. O cinto torácico é aquele que se prende ao peito. Corretos os itens seguintes aqui. Portanto, gabarito da questão 14, alternativa A. 15. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo o que acontece no trânsito. A resposta D é a resposta mais adequada para a questão. No trânsito, o condutor deve estar sempre atento a tudo o que acontece. Questão 16. Os elementos básicos da direção defensiva são. Então, quais são os elementos básicos da direção defensiva? O conhecimento, a atenção, previsão, decisão e habilidade. Esses são os elementos básicos da direção e da pilotagem defensiva. Sol e chuva são condições adversas de alternativa A, clima, alternativa B, frio, alternativa C, tempo e alternativa D, calor. Qual a resposta para essa questão? Resposta correta, tempo. Na prova do Detran, não marque clima. Nós não temos a resposta clima como correta. Sempre a resposta será tempo nesse tipo de questão. Chuva, neblina, cerração, fumaça, vento, frio, calor. São exemplos de condições adversas de tempo. 18. Ao dirigir com chuva, devemos manter
O que é obrigatório ao se dirigir com chuva? Alternativa A, faróis altos. Alternativa B, luzes de posição acesas. Alternativa C, faroletes acesos. Alternativa D, faróis baixos acesos. Resposta correta, alternativa D. Sob chuva, neblina, cerração, penumbra. Esses tipos de condições adversas é obrigatório o condutor manter acesos os faróis baixos do veículo, mesmo durante o dia. 19. Sobre o cinto de segurança, podemos afirmar que: alternativa A, além de obrigatório, o cinto faz parte da segurança. Frase correta. Mas na sua prova, por mais que você acredite que a letra A está correta, leia todas as respostas. Não vai marcando sem ler toda a pergunta, todas as respostas, não. Leia muito bem todas as alternativas antes de marcar. Mas nesta questão é a letra A mesmo, porque a letra B diz que é facultativo aos passageiros do banco de trás. Errado. Alternativa C, obrigatório aos passageiros do banco de trás com mais de 10 anos. Errado o item, é obrigatório para todos. Alternativa D, é obrigatório somente para os passageiros do banco da frente. Errada alternativa também. Portanto, o gabarito é a letra A mesmo nessa questão. Mas sempre faça isso. Leia todas as alternativas para só depois marcar a resposta correta na prova. Questão 20. A distância de reação é definida como? O que é uma distância de reação? Vamos sempre interpretar a palavra reação, reagir diante um perigo, diante de uma situação perigosa no trânsito. O motorista ele vai ter uma reação diante essa situação de perigo. Então, será que é a alternativa A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência? Essa não é. Essa é a distância de segmento. A distância de segmento permite ao condutor uma manobra de emergência no trânsito. Alternativa B. Distância de reação é o reflexo do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou o pé sobre o freio para acioná-lo. Essa é a distância de reação. O motorista reagindo diante de um perigo, deixando o pedal do acelerador e colocando o pé sobre o freio para acioná-lo. E essas respostas que começam com a palavra soma, nesse tipo de questão, nós já eliminamos também. O Detran nunca traz esse tipo de resposta como correta. 21. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano. Qual é o efeito da bebida alcoólica no organismo humano? Afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. Então já localizamos o gabarito da questão, alternativa A. Mesmo assim, nós vamos ler as outras alternativas para não restar dúvidas. Alternativa B, cria um senso de equilíbrio. Errado. Alternativa C, aumenta a capacidade de dirigir. Aqui já está errada a frase, pois os condutores acham que seus reflexos ficam acelerados. Item errado. Alternativa D, não altera o comportamento do condutor. Já está errada, já que o seu senso de equilíbrio encontra-se em nível de normalidade. Item errado, portanto, a alternativa A é o gabarito mesmo da questão 21. Então, note que, na maioria das questões, uma boa leitura e interpretação é suficiente para você responder a pergunta e acertar na prova do Detran. Questão 22. É errado afirmar que o motorista defensivo.
Então, aqui temos que marcar a resposta errada. Qual está errada? Está errada a alternativa C. Observa bem à sua frente, prevê situações de risco no trânsito. Até aqui está correta, mas olha o restante da frase. E corre o máximo possível para sair de tais situações rapidamente. Item errado, o item C. Alternativa A. O motorista defensivo tem consciência pessoal e de coletividade. Alternativa B. Sempre mantém a calma e a educação. E alternativa D. É cauteloso e possui uma postura pacífica. São respostas corretas, mas a questão pediu a alternativa errada. Portanto, a alternativa errada é a alternativa C. Questão 23, condições adversas, questão bem simples. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Respectivamente quer dizer na ordem perguntada. Então, ofuscamento aparece primeiro na questão. Ofuscamento é uma condição adversa de luz. Então, temos luz em duas alternativas. Veja bem, a letra A e a letra C nós já eliminamos da questão. Não podem ser respostas. Chuva. Chuva é uma condição adversa do tempo, não é do trânsito. Ou errada a letra B. Logo, temos o gabarito, então, alternativa D. Resposta da questão. 24. Legalmente devem ser transportadas em cadeirinhas especiais no banco traseiro. A cadeirinha instalada no banco traseiro do veículo como regra. Alternativa B. Criança de 1 até 4 anos de idade. As crianças com essa idade devem ser transportadas na cadeirinha de segurança. As crianças de 0 a 1 ano devem ser transportadas no bebê conforto. De 1 a 4 anos, na cadeirinha. De 4 anos até a criança atingir 1,45 m de estatura, ela deve ser transportada no assento de elevação. E a criança com idade inferior a 10 anos, que não atingiu 1,45 m de estatura, deve ser transportada no banco traseiro do veículo. Questão 25. Marque a alternativa errada sobre as condições adversas das vias de trânsito. Qual resposta está errada e não é uma condição adversa das vias? Então, a gente já nota a letra B. Chuva, neblina e neve são condições adversas do tempo. E horário de chegada são condições adversas do trânsito. Portanto, alternativa B. As outras respostas são todas condições adversas das vias. Mas a questão pediu para marcar a resposta errada. Questão 26. O condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres. O que esse condutor deve fazer ao transitar por uma via que tenha escolas ou grande movimentação de pedestres? Esse condutor deve transitar em velocidade que seja compatível com a segurança e as condições do local. Portanto, resposta letra B. 27. Festas, feriados e férias são condições adversas de tempo, motorista, vias ou trânsito. Na sua opinião, qual a resposta correta dessa questão? Festas, feriados e férias são condições adversas de trânsito. Alternativa D é a resposta da questão. 28. Sobre o elemento básico da direção defensiva, a atenção, é errado dizer. Mais uma questão que pede para a gente marcar a resposta
errada sobre a atenção do motorista. Então, qual está errada aqui na 28? A atenção precisa ser direcionada também aos cuidados e à manutenção do veículo, ao tempo de deslocamento, entre outros? Sim, esse item está correto. Alternativa B. O motorista deve manter-se em estado de alerta, consciente das situações de risco e pronto para evitar acidentes. Frase correta também. Alternativa C. Deve ser direcionada a todos os elementos da via. Frase correta. Então sobra a alternativa D. Não precisam ser também direcionadas às condições físicas e mentais do condutor. Então essa frase ela começa errada aqui no início, dizendo que não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Frase errada, precisa sim ser também direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Então essa é a resposta correta da questão 28. 29. É dever de todo condutor de veículos. O que é dever aqui de todo condutor na questão 29? Alternativa A. Transitar sempre pela faixa da direita. A palavra sempre, ela deixou a frase errada. É nosso dever no trânsito transitar pela faixa da direita. Mas quando o Detran coloca essa palavra sempre aqui na frase, ela fica errada, sempre pela faixa da direita. Errada a frase então. E é uma dica, para você. Encontrou esse tipo de palavra na frase? Dá uma paradinha, marca a palavra e interpreta a frase corretamente. Normalmente, a frase vai estar errada com esse tipo de palavra. Normalmente. É claro que há frases que aparecem com esse tipo de palavra e estão corretas. Vai depender do contexto, vai depender da situação. Então, não é para você eliminar a frase porque ela tem esse tipo de palavra, não. É para você marcar a frase e interpretar antes de eliminar. Porque na prova há frases, há respostas com esse tipo de palavra e elas estão corretas também. Tudo depende do contexto e do assunto. Alternativa B, saber efetuar troca de peças defeituosas do veículo. Item errado. Não é nosso dever saber efetuar troca de peças. Ser habilitado em mais de uma categoria. Item errado também, não é dever de ninguém ser habilitado em mais de uma categoria. Então sobra a letra D. Guardar distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente no trânsito. Esse é um dever de todo condutor de veículo. Questão 30. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito, motorista, vias, rodovias. Qual a resposta para essa questão? Resposta correta: trânsito, alternativa A. Lembrando que as condições adversas do motorista são, por exemplo, sono, cansaço, fadiga. Condições da via são, por exemplo, buracos, lombadas, subidas, descidas. E rodovias nunca será resposta nesse tipo de questão. Questão 31. O condutor que assume um comportamento seguro é aquele que percebe antecipadamente os riscos e age prontamente para evitá-los ou controlá-los. Resposta da questão 31. 32. Das alternativas abaixo, quais estão relacionados com as condições adversas de via? Condições da via: tipo de pavimentação
e acostamento são condições adversas da via. 33. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são ver, pensar e agir. Esses são os princípios básicos para a prevenção de acidentes de trânsito. 34. Vento e neblina são condições adversas do quê? Tempo, via, clima ou estrada? Resposta correta: tempo. Questão 35. É a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Questão interpretativa, veja bem. Veículo que segue à nossa frente. Já entregou a resposta, né? Distância de segmento. Distância, segurança que devemos manter entre nosso veículo e aquele que segue à nossa frente no trânsito. 36. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Será que é o pedestre desde que jovem ou idoso? Item errado. É o pedestre de modo geral. Não é porque ele é jovem ou idoso, mas sim todos os pedestres. Não é o condutor. Item errado. Não é a alternativa C, como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais, não é isso que a questão está cobrando. Então sobra a alternativa D. A prioridade no trânsito é do pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. Quem são os mais frágeis no trânsito? Os pedestres, os ciclistas, depois vem os motociclistas, nessa ordem. Então, nesse tipo de questão, analise bem as alternativas. Normalmente, o Detran traz esse tipo de resposta na questão. O pedestre tem prioridade, pois é mais fraco frente ao veículo, frente à máquina. O ciclista também tem prioridade, pois é mais frágil. E tem uma resposta também sobre esse assunto muito comum na prova do Detran, que diz assim: os maiores devem cuidar dos menores, e todos pela segurança de pedestres, de ciclistas no trânsito. Questão 37. As condições adversas que podem causar acidentes são: quais são os tipos de condições adversas que podem causar acidentes? Então, nós temos a condição adversa de luz, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. Alternativa B traz aqui todos os tipos de condições adversas. Questão 38. Um dos tipos de acidentes que faz o maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são... Quem são os mais atingidos em atropelamentos? Então, nós temos que marcar a resposta mais completa aqui na questão 38. A mais completa é a alternativa B. Crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. 39. Falta de buzina, pneus lisos carecas. Isso é uma condição adversa de veículo. Então, nós temos veículo na letra A, na letra C e na letra D. Só que a questão não termina aqui. Ela traz ainda o ofuscamento. Ofuscamento é uma condição adversa do quê? Tempo, motorista ou luz? Qual que eu marco aqui nessa questão? Se você marcou luz, você acertou a pergunta. Ofuscamento é uma condição adversa de luz. É o excesso de luz, ofuscamento. Portanto, resposta correta da questão, alternativa D. E, pessoal, nesse tipo de pergunta, sempre marque a resposta na ordem perguntada. Veja que na questão ainda tem essa palavra, respectivamente, ou seja, na ordem que foi perguntado. Falta de buzina,
Pneus lisos carecas é do veículo, então o veículo tem que aparecer primeiro na resposta. E depois ofuscamento. Ofuscamento é luz, tem que aparecer por último na resposta. Sempre na ordem perguntada. 40. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas às condições adversas de vias? Letra A é o gabarito dessa questão. Desvios e buracos são condições adversas das vias. Questão 41. Legalmente devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Até que idade as crianças devem ser transportadas no banco traseiro do veículo? Resposta correta, alternativa C. Crianças com até 10 anos de idade que não atingiram 1,45 m de estatura, de acordo com a atualização que tivemos na legislação de trânsito. Então, hoje, uma criança que atingiu já 1,45 m de estatura, mesmo que ela não possua 10 anos completos, ela já pode ser transportada no banco da frente do veículo. Então, essa é a exigência atual da legislação de trânsito. Crianças menores de 10 anos que não atingiram 1,45 m de estatura devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Questão 42. Um acidente é evitável quando o motorista... Resposta letra A. Quando o motorista deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitar que ele acontecesse. 43. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Quais são aqui na questão características para um condutor assumir um comportamento seguro no trânsito? Alternativa A. O motorista ele deve ser prudente e habilidoso na direção do veículo automotor. 44. Neve e neblina são condições adversas de tempo. 45. Falta de retrovisores e depressões são, respectivamente, condições adversas de... Falta de retrovisores, você sabe que é veículo. Então, temos duas possibilidades aqui. E depressões são condições adversas do quê? Das vias, né? Então, resposta letra C. Veículo e vias. 46 e 47. A gente pode responder juntas. Ofuscamento e penumbra são condições adversas do quê? Na sua opinião? São condições adversas de luz. Ofuscamento é o excesso de luz, muita iluminação, e a penumbra é a pouca luminosidade, pouca luz. São condições adversas de luz, portanto. 48. A distância percorrida desde o momento que o motorista vê o perigo até a parada total do veículo é... Então, na questão 48, nós temos a distância de parada, ou também chamada distância de parada total. Distância percorrida desde o momento que o motorista vê uma situação de perigo até ele conseguir parar totalmente o veículo, evitando um acidente, evitando uma situação perigosa na via. Distância de parada. 49. Sobre a direção defensiva, marque a alternativa errada. Qual frase está errada na questão 49? Direção defensiva é indispensável no aperfeiçoamento do motorista. Essa está errada? Essa está correta. A direção defensiva é indispensável no aperfeiçoamento de todo motorista. Então, não é essa a resposta, não. Letra B.
Direção defensiva é dirigir de modo a provocar acidentes. Achamos o erro aqui já na alternativa B, né? Direção defensiva é provocar acidentes? Claro que não, é pelo contrário. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das condições adversas encontradas na via de trânsito. Essa é a definição de direção defensiva. Direção defensiva é a forma de dirigir mais segura, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de trânsito. Frase correta também a respeito da direção defensiva. Mas a questão pediu para marcarmos a frase errada. A errada é a letra B. Direção defensiva é dirigir de modo a provocar acidentes. Item errado, item B. Questão 50. Ao pegar um trânsito congestionado, o motorista deve... Alternativa A, manter distância e buzinar para divertir os outros. Alternativa B, manter calma e andar colado na traseira do outro veículo para melhorar a fluidez do tráfego. Alternativa C, sair de uma faixa para outra, pois isso facilita a fluidez no tráfego. E alternativa D, manter a calma e manter uma distância do veículo da frente. Qual a resposta da questão 50? Alternativa D. Resposta correta, manter a calma, manter uma distância sempre do veículo da sua frente no trânsito. Questão 51. É considerado o cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança? Torácico, lateral, pélvico ou de 3 pontos? Qual a resposta da questão 51? Cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança. Alternativa D é a resposta correta. Cinto de 3 pontos é o cinto mais adequado, mais seguro, que traz mais segurança para todos no trânsito. Questão 52. É considerado como acidente inevitável. O que é um acidente inevitável? É aquele acidente no qual o motorista fez tudo o que era razoavelmente possível fazer, mas foi impossível de evitar. Acidente inevitável, impossível de evitá-lo. Questão 53. Mapas rodoviários facilitam a circulação em regiões desconhecidas. Você deve estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. Questão 54. Para se evitar a hidroplanagem, você deve. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Podemos chamar das duas maneiras, são palavras sinônimas. A prova do Detran traz os dois termos na prova. E o que é uma aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus do veículo com a pista molhada. É o descontrole do veículo em pista molhada, ocasionado pelo excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Então, para se evitar uma hidroplanagem, o que fazer? Em dias de chuva, reduzir a velocidade. Questão 55. Ao se pegar um trânsito congestionado, o motorista deve manter a calma e manter distância do veículo da frente. 56. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá. O que o condutor deve fazer ao ser ultrapassado por outro veículo? Esse condutor deve facilitar a ultrapassagem. 57. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marcar a alternativa errada. Mais uma questão que pede para marcarmos a alternativa errada.
Qual está errada aqui na questão referente à previsão? Alternativa A. As previsões podem ser desenvolvidas e treinadas no uso do veículo pelo condutor. Não há erros na frase A. Correta, frase A. Alternativa B. O motorista não precisa estar atento o suficiente. Já achamos a resposta errada. É claro que o motorista precisa sim estar atento o suficiente para se atentar às condições do tempo. Então, resposta da questão, alternativa B. Alternativa C, o condutor precisa prever e preparar-se para algumas eventualidades comuns do dia a dia. Item correto. Alternativa D, são eventualidades comuns que precisam ser previstas: furar um pneu, encontrar buracos, um acidente, etc. Frase correta também, mas a questão pediu a frase errada. Resposta errada, alternativa B. 58. Na iminência de um choque de seu veículo com o da frente, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. Nós vamos pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo para evitar um acidente. 59. Granizo e chuva são condições adversas do quê? Trânsito, tempo, clima ou luz? Resposta correta: tempo. Sono e feriado são, respectivamente, condições adversas do quê? Então, sono é uma condição do condutor. Só há uma resposta aqui começando com a palavra condutor. Então, o aluno já acertaria essa questão facilmente. E feriado é uma condição adversa de trânsito. Portanto, alternativa B. Condutor e trânsito, resposta da questão 60. Questão 61. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Ver o perigo e tomar uma atitude. Isso define a distância de reação. Distância de reação é o reflexo do momento em que o condutor vê uma situação de perigo, tira o pé do acelerador e coloca o pé sobre o freio para acioná-lo. Distância de reação. 62. O condutor, para dirigir com segurança, deve. O que o condutor deve fazer para dirigir com segurança no trânsito? Alternativa C. Estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Questão 63. O modo eficiente de lidar com o carro colado atrás é, nesse caso, nós vamos diminuir a velocidade, sinalizar para a direita, facilitando a ultrapassagem desse veículo. 64. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas às condições adversas de vias? Alternativa C. Desvios e buracos são condições adversas das vias. 65. O condutor, ao ser ultrapassado, ele deverá facilitar sempre a ultrapassagem. 66. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o. Distância de segmento é a distância de segurança em relação ao veículo que está na sua frente no trânsito. Então, veículo da frente. 67. Sobre a maneira de dirigir, podemos dizer que é incorreto, ou seja, errado. Marque a resposta errada sobre a maneira de dirigir. Alternativa A.
fazer movimentos ou manobras bruscas, pois tais atitudes são permitidas. Já localizamos a resposta da questão. Essa resposta está errada. Manobras bruscas não são permitidas na direção do veículo. E as outras frases? Estão todas corretas. Não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras, não praticar rachas, evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone celular. Dirigir com as 2 mãos no volante. São itens corretos aqui na questão. Mas a questão queria saber qual está errada. Errada é a letra A. Portanto, questão 68, ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Ofuscamento é luz e chuva é tempo. Nessa ordem, alternativa C. Questão 69, a manobra de marcha a ré não deve ser executada em qual local a manobra de marcha ré não deve ser executada? Nas esquinas, nos cruzamentos, não se deve executar essa manobra de marcha a ré. E a manobra de marcha ré deve ser realizada em velocidade reduzida, para pequenas distâncias e nos estacionamentos. 70. O ofuscamento na vista humana pode causar uma cegueira momentânea, o clareamento da visão, uma cegueira periódica ou melhor visibilidade. Qual você marcaria na prova teórica do Detran? O ofuscamento pode causar uma cegueira momentânea, o condutor perder a visibilidade por alguns segundos. Isso é muito perigoso no trânsito, pode causar um acidente gravíssimo, essa perda de visibilidade pelo ofuscamento. 71. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é favorável para condutores e passageiros porque evita. O que o uso do cinto de segurança evita? Alternativa A, o cometimento de infrações que geram multas. Alternativa B, o lançamento dos corpos para fora do veículo. Alternativa C, colisão com o veículo da frente. Alternativa D, colisão com veículos de trás. Qual a resposta para essa questão? Por que é obrigatório usar o cinto de segurança? Porque evita o lançamento dos corpos até mesmo para fora do veículo. 72. Assumir um comportamento seguro significa. Alternativa C. Perceber os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Resposta correta da questão. 73. Subidas, descidas, larguras da pista são condições adversas de vias. Resposta correta da questão. 74. Última questão aqui do nosso simuladão de direção defensiva e condições adversas. São algumas condições adversas de veículo que podem causar acidentes. Qual das questões abaixo está errada? Mais uma questão pedindo para marcarmos a resposta errada. Muita atenção nesse tipo de pergunta. Então, qual resposta está errada na questão? Alternativa A. Espelhos retrovisores deficientes, cinto de segurança defeituoso. Isso é uma condição adversa de veículo? Sim. Então, não é resposta aqui da questão. Ela está pedindo a errada. O ano, o modelo do veículo e a regulagem do motor são condições adversas do veículo? Não são. Então, essa é a resposta da questão. Resposta errada, alternativa B. O ano de um veículo não é uma condição adversa. O modelo do veículo também não.
e a regulagem do motor não são aí condições adversas que podem causar acidentes. Alternativa C, defeito nos equipamentos obrigatórios, limpadores de para-brisa com defeito, falta de buzina, são todas condições adversas do veículo. E alternativa D, pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas, também são condições adversas do veículo que podem causar acidentes. Portanto, resposta correta, alternativa B. O ano, o modelo do veículo e a regulagem do motor não são condições adversas do veículo que podem causar acidentes. Chegamos ao final desse simuladão de direção defensiva e condições adversas. E se você chegou até o final desse vídeo, assistiu ele inteiro, eu quero aqui te parabenizar, porque você está estudando de forma correta e vai ser aprovado logo na prova teórica do Detran. E se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, por gentileza, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana, com conteúdos recorrentes que estão caindo aí nas provas teóricas do Detran toda semana. Uma ótima prova do Detran para você e até o próximo vídeo.